Quem nunca caiu da cama ao acordar? Se apaixonou no balcão da lanchonete? Listou todos os crushes num caderninho? Quantos? Uns 2.000. Passou o dia correndo atrás de uma galinha? Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Quem nunca achou que a sua vida daria um filme? O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. Bom, eu escrevi um texto, queria, assim, eu já tinha, claro, né, eu vi na época o filme e revi agora para escrever justamente, mas nada como a tela, né, do cinema. A gente veio até falando no carro, né, que a gente ainda tem um certo fetiche com a tela grande, né, apesar de poder, né, ter acesso a outros, ao celular, enfim, ou assistir no computador. E fiz uma pesquisa e várias críticas, né, de cinema relacionaram o filme ao romance Lolita, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, como foi, assim, que vocês contassem esse processo, né, Elisa? O processo de criação do filme, um pouquinho, eu acho que eu já sei algumas coisas, mas muita gente aqui não sabe. Como foi a criação, né, tanto do Salvar, a sua entrada, como foi essa participação coletiva mesmo, né? Porque eu acho que, né, dá para ver que vocês falaram no início, né, também, como que a Elisa foi importante na criação da personagem. Então, como foi a sua dupla, né, com Salvar naquela época, se vocês pudessem contar um pouco. Bom, da minha parte, assim, o Alberto, quando eu conheci o Alberto, ele tinha acabado de ganhar um prêmio que chamava Prêmio Status de Literatura, daquela revista Status que tinha antigamente, anterior a Playboy ou contemporânea, não me lembro. E ele tinha escrito uma novela, que era um concurso da toda a América do Sul, e chamada Alice. E era essa história toda que vocês viram aí do ponto de vista do Mauro, do personagem masculino. E logo que eu conheci, ele tinha ganho esse prêmio, ele me deu a novela para ler, e eu fui e escrevi uma outra novela chamada Mauro, igualzinha, mesma história, só que do ponto de vista da menina, né? O Alberto, eu fui casada com o Alberto mais de 10 anos, e nessa época a gente tinha uma diferença de idade muito grande. Ele era 23 anos mais velho que eu. Quando ele escreveu essa história, ele nem me conhecia, tá? Não é autobiográfica, não. E aí, ele levou as duas... Ele ficou muito emocionado, porque, de fato, ele não sabia quem era essa menina, e eu comecei... A Alice começou a ser, para mim, quando eu estava escrevendo o roteiro, a minha parte do roteiro, da história, uma extensão de mim mesma. E o Mauro era uma extensão dele mesmo. Então, a gente juntou essas duas visões, esses dois personagens na mesma história, e escrevemos o roteiro. E depois produzimos o filme. Então, essa é a história do roteiro. E eu aprendi, o Alberto foi uma pessoa muito importante na minha vida, na tua também, né? Mas na minha, que ele me colocou nesse universo do cinema, né? Eu fazia publicidade, nunca pensei em fazer cinema na vida.
E a gente fez 2 filmes juntos. O filme seguinte eu dirigi, chamado Manobra Radical. E ele me apresentou, eu sou hoje quem eu sou porque eu tive o Alberto na minha vida. E você também, porque teve o Alberto na sua vida. Então, ele é uma pessoa importante, ele não foi, ele é uma pessoa, apesar de já ter falecido, importante na minha vida e na vida da Flávia, né? E a partir daí, depois do roteiro escrito, a gente apresentou na Embrafilme, na época, e começamos a produzir. E aí ficou estabelecido que ele cuidava do filme como um todo e eu cuidava da ala jovem, né? Toda a parte daquele surf, toda a parte da Flávia, né? Escolher a Flávia, eu que fazia as entrevistas, eu que fazia a seleção de elenco, porque eu sabia quem era essa Alice, né? E tinha muita gente junto, muita gente, muitas mulheres, né, hoje, que são atrizes hoje, que passaram lá naquela peneira, digamos assim. Ingrid Guimarães, Luciana Vendramini, várias, assim, agora não me lembro agora, mas a Ingrid também. E tem um fato curioso, porque é o seguinte, quando você fala de uma menina de 14 anos para fazer um filme com essa história, né, você tem muita menina de 14 anos, né, mulher, né? E a Flávia era uma garota, né? Mas ela, para mim, era essa aqui. Ela foi escolhida não só pelo talento que eu via que ela tinha, mas até pelo biotipo, physique de rôle, que era uma garota mesmo. Eu achava que ia dar mais impacto. E foi engraçado quando a gente chegou em Búzios para filmar, para ensaiar, né? Antes, o Reginaldo Faria, né? Conheceu a Flávia, virou para o Alberto e falou: Alberto, a gente vai ser preso. Ele estava esperando que vinha uma mulher de 14 anos e veio essa pirralha aqui na época, né? Mas foi um filme muito gostoso de fazer. E fez muito sucesso, né? O Menino do Lado fez, naquela época, estamos falando aí de 30 anos atrás, 33 anos atrás. 33, 43, enfim. E fez um sucesso estrondoso esse filme, né? Fez mais de 1 milhão de espectadores, a gente somos premiados, roteiro, direção, atriz e tal, e foi em 88 que a gente lançou, então ele é um filme que fez um sucesso grande, a gente era convidado, tinha algumas exceções, né? Algumas pessoas que achavam que era too much, mas a gente era convidado para ir em escola dar palestra, né? Porque essa é uma coisa que as meninas da idade delas, os adolescentes, falsificavam carteirinha, lembra? Naquela época tinha carteirinha, para entrar para ver o filme. Foi muito bacana, um projeto bem vitorioso nesse sentido, né? Flávia, quer contar um pouquinho como foi? Porque, assim, eu não sei se vocês sabem que na época foi realmente, né, uma polêmica, foi um fenômeno, um estrondo esse filme. Queria saber como foi para você, né? Porque várias matérias também, além de entrevistas suas que eu li, várias, da época, né, inclusive, várias matérias citam justamente esse processo de escolha, né, da personagem, e várias citam que nasce uma estrela, justamente, né? Então eu queria falar como foi esse processo para você, que era uma atriz inexperiente, né? Nessa criação também, né, da personagem, como foi para você isso em colaboração, em conjunto? Assim? Bom, eu desde que eu me conheço como gente, eu queria ser atriz e não tinha como, não sabia, não tinha ninguém. Então eu ficava catando testes, assim, e eu lembro como se fosse hoje, numa coluna do segundo caderno do Globo, estava lá uma notinha, Alice, era o título, e assim, precisamos de meninas para fazer um teste de um filme de 14 anos, não sei o que, entrar em contato. E eu li aquilo. E na hora eu falei: mãe, quero fazer. E aí eu tenho uma questão pai. Meu pai era muito rígido, era aquele pai muito Caxias no pé, muito quase uma educação militar, e ele nem militar era, mas enfim, era aquela pai. Eu falei, e ele, né, fazia meio que, mãe, me leva para fazer o teste, eu quero fazer o teste, e a gente foi. Eu fiz todas as sessões do teste, foto, seleção, escondido do meu pai. Meu pai não sabia.
E aí, quando a gente chegou no teste final, que eu fui aprovada para fazer, e aí eu lembro, como se fosse hoje, o Roberto falando assim, mas agora a gente vai precisar falar com o seu pai, porque a gente precisa da autorização dos dois. E eu falei, mas precisa. Mas eu precisa. E aí eu fiz uma reunião, eu estava comentando isso que eu acho legal falar, porque minha avó hoje está com 97 anos de idade. O sonho da minha avó, mãe do meu pai, era ser atriz, e a minha bisavó não deixava. Então tudo bem, ela seguiu outro caminho, foi fazer costura, se apresentava, fazendo dança, com coisa, ganhou prêmios de roupa, de dança, enfim, foi se aventurar para outros caminhos. E foi ela que eu fui chamar para fazer a reunião em família. Pai, precisamos fazer uma reunião em família, porque eu tenho uma coisa para te contar, e óbvio, eu chamei minha avó para me ajudar. E assim, eu jurava que ele não ia me deixar, até pelo mote do filme. Eu falei, meu pai não vai deixar. Porque até então eu não sabia nada, mas eu lembro que eu falei assim, não, que tem cenas de nudez, ele não vai deixar. E eu fiquei desesperada, porque não entrava nem na parte sexual. Para mim era o nudez, que era o mais grave, né? Porque ele vai deixar, ele não vai deixar, e nesse quesito, então, aí que ele não ia deixar mesmo. E aí, por incrível que pareça, o meu pai falou, é isso que você quer? E desse dia por diante, meu pai mudou de, sei lá, personalidade, porque aquele pai super rígido, que o play fechava a luz do play, e olha que eu morava no primeiro andar, você olhava para o primeiro dele, e eu estava ali, apagava, ai de mim se eu não subisse, ele descia com chinelo. Então era uma coisa assim, eu me assustei até com enfim, o pai quer fazer, a gente está junto com você, contanto que não vai parar de estudar, não vai isso, não é aquilo, vou acompanhar, vou isso, aquilo, mas você quer fazer? Aí que veio a minha dúvida, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Faço ou não faço, né? Ele deixou. Ai, meu Deus. Aí a responsabilidade ficava comigo de eu fazer. Será que eu vou aguentar o tranco? Será que... E aí? Mas aí que é o mais maravilhoso. Que é aí que eu acho que quando você tem uma base familiar muito forte, quando você tem uma estrutura familiar que te dá suporte, você está segura. E está tudo bem. E aí ele me levou no psicólogo para saber se eu ia aguentar o tranco de frequentar um set de filmagem, de fazer as cenas, disso, não sei o que. E aí, pela análise da psicóloga, falou, não, tá tudo certo, tem boa cabeça, ok. E me aventurei num universo diferente, de pessoas que eu não conhecia, né? Fazendo um filme, num cinema, que eu não sabia se ia dar certo, mas tínhamos o Reginaldo Farias, né? Tinha a Débora. Então, a gente tinha um elenco, não era um filme aí, né? Porno chanchada, digamos, né? Que a gente já passou por essa fase de cinema, mas não era o caso. E fui fazer o filme, e assim, foi muito maravilhoso. Claro que eu tive dificuldades, até com questões de cena. Então, a Elisa, em todas as cenas, que eu acho que é o que todo mundo tem curiosidade, principalmente nas cenas de sexo, né? Como é que uma criança de 14, eu não sabia nada, gente. Nem beijo na boca eu tinha dado. Então eu nem sabia o que era. Então todas essas cenas que vocês viram passando na tela, tão real. A Elisa, quando me ensaiava no coach, que eu não sabia como é que fazia, é maravilhoso. Eu tenho que falar porque é muito genial. É aí que vem o trabalho do coach, do diretor, que tira do ator aquilo que precisa. Eu não sabia. Respiração, não sabia nada. Então ela me fez correr atrás. Corre. Você fica correndo, vai pra cá. Ah, por que corre? Corre. Mas chega, corre. Eu não cheguei no cansaço. Quando eu cheguei, eu tô cansada. É essa respiração aí que você tem que fazer na cena. É essa aí. Aí eu fui entendendo aí. A cara de calor. Pensa na cara de calor. Então, tem essa mágica que acontece atrás da tela. Porque o Reginaldo estava ali em cima dela e eu estava do lado. Falou assim, vira para lá agora vem para cá, respira para lá. Pensa que eles estavam sozinhos? Não, tinha ele e eu do lado e todo mundo em volta, né? Então, vamos suar. Sua. Aí parece que é de verdade. Ela finge bem, viu, gente? Então, assim, foi muito tranquilo, porque até pra gente hoje em dia, eu com a minha idade que eu tenho, fazendo cenas, vou fazer um filme, tem que fazer uma cena de sexo com um amigo meu,
É complicado, é difícil, mas a gente tem que separar o joio do trigo, vamos lá, os personagens e vamos com tudo. Mas naquela época, né, você não sabia. Então, essa ajuda que a Elisa me trabalhou tão lapidamente, né, me dando todo o suporte para uma garota que não sabia absolutamente nada. Então, assim, eu dou muito tudo que eu consegui passar no filme, tudo que eu fiz. No filme eu dou muito, graças, obviamente, a Elisa, ao Alberto, o Reginaldo, que foi um lorde comigo. Meu papi, que eu amo de paixão, com toda a delicadeza, com toda a atenção, com todo carinho, respeito, basicamente. A gente conseguiu fluir, né, nas cenas com todo o amor. E aí um spoiler na época, que o Marcelo Faria é filho do Reginaldo, novinho da minha idade. Eu tava de olho no quem? No Marcelo Faria. Aí o Reginaldo brincou até comigo. No cinema fica com o pai, daqui fica querendo o filho, né? Brincou assim. Eu namorei com o Marcelo na época. Então era engraçado, porque eu meio que namorei, sempre que namoro aí de 15 anos, né? Nada acontece, mas dei aqueles flertes, namorada, a gente foi pro festival juntos, né? Aquela coisa de namorico. E foi assim, um trabalho que eu realmente, de fato, eu tenho muito carinho, e eu acho que se fosse esse filme, não sei o que estaria fazendo hoje, se de fato... Crochê. O costurando é como uma voz para me apresentar, né, dançando. Então, é um filme que, naquela época, causou muita polêmica. Eu quase fui expulsa do colégio, como uma família católica, sempre estudei em colégio de freira, padre. Então, meu colégio era de padre, o Colégio Marista São José, super padradão. E as mães ligavam para o colégio, assim, e aí, como é que vocês conseguem manter essa... ligando para, tipo, não queremos essa menina no colégio, quem é essa menina, como é que vocês querem essa menina, não sei o que... E veio um padre de Roma, da diretoria, e fez uma reunião comigo, porque ele queria saber quem era essa menina que o colégio falava tanto. E fui lá, eu ter uma reunião com o padre, o fundador lá do... E aí eu conversando com ele, foi muito lindo. Eu lembro também como se fosse hoje. O velhinho, ele falou assim: minha filha, o que você faz aqui dentro é o que nos importa. E aqui você é uma ótima aluna. O que você faz lá fora não nos interessa. Então eu sempre fui uma aluna muito esforçada, porque eu tenho um pai Caxias ali, que quer que a gente seja, né? Então tem esse lado, mas você vê que louco, né? Enquanto tem essa visão que, nossa, né? Muita gente olha como pedofilia, né? Se você olhar para um outro viés nenhum. E eu não vejo desse jeito. Eu vejo que o amor, de fato, não tem idade. Na época, quando a gente fez o lançamento do filme, veio muitas matérias, né? Falando... aquela coisa que... né? É boa também. Porque, por exemplo, saiu no jornal, né? Jornal JB na época, saiu uma série de Jô Soares com a Flavinha, a Lígia Azevedo com o namorado, eu com o Alberto. Foi aí que meu pai quase me matou, mas eu com o Alberto, porque ele estava estampado no jornal, tudo quanto é. Então você tem, assim, quando você gosta de uma pessoa, independente da idade, dependendo da faixa etária, dependendo da diferença de idade, é assim. Então saiu uma matéria super favorável também, no maior jornal do país na época, de vários casais famosos com diferença de idade, inclusive pegando a onda nessa conversa toda, que é uma conversa que vai existir o resto da vida, sempre, em qualquer época da vida, vai haver essa questão da diferença de idade do homem com a mulher com o homem. É assim, se apaixonou, vai, né? A própria Marília, né, com Johnny Kinney, né? Naquela época, nossa, coitado. Já passou por um bocado. Mas, enfim, o filme a Alice é uma menina que tem todo aquele jeito meninona, mas é uma menina mais emancipada, né? Mora sozinha, fica sozinha, uma mãe que é bêbada, que não bebe, né? Ela tem um universo aí muito diferente de uma menina de 14, né? De uma família. Ela tem
uma liberdade, digamos, interna, com uma cabeça de garota de 14, mas enfim. E voltando lá pro... Gente, eu falo muito, tá? Me pergunta ainda. Bom, então, resumindo, gente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, porque eu tenho muito carinho por esse filme e eu acho que ele foi muito importante numa época que eu acho que lá na época que abriu portas, sabe? Como as coisas vêm acontecendo hoje em dia, que vão abrindo portas, né? De preconceito, LGBT, né? A gente tem que abrir uma chave aí para ir abrindo aí questões. Só uma curiosidade, Elisa, que você falou que não assistia ao filme há décadas, né? Queria saber como é a sua visão, como foi hoje, pelo menos depois, mas como vocês veem o filme hoje também. Fazer uma ponte, né, assim, temporal, como foi na época para vocês, se mudou muita coisa hoje, e trazendo o tema também da mostra, né, dessa edição, que é o amor, falar um pouquinho como é que foi a construção, né, desse amor. Acho que a Elisa traz um pouco da própria experiência, né, com Salvar, mas também para você, como é que vocês veem esse amor justamente, como é que vocês encontraram esses preconceitos, enfim, como é que foi na época, né, e agora também, assim, se vocês fariam diferente, como é que vocês veriam, construiriam uma história, enfim, né, repensando assim. Depois de tantos anos assim assistindo ao filme, uma coisa que mais me tocou, eu conheço o filme, conheci o filme de cabo a rabo, não tinha esquecido nada para começar, mas foi a trilha sonora. A trilha sonora tem uma história que é o seguinte: eu virei para o Alberto e falei: Alberto, quem tinha que compor essa trilha é o Tom Jobim. E o Alberto deu uma gargalhada na minha, porque a gente era um filme independente, né? Um filme pequeno. Ele falou: mas você não tem dinheiro para pagar o Tom Jobim, você é doido, você que não. Vamos falar com o Tom Jobim. Liguei para o Tom Jobim, arrumei o telefone do Tom Jobim, liguei para o Tom Jobim, e o Tom Jobim atendeu o telefone, porque naquela época era orelhão, telefone fixo. Seu Tom Jobim, quem que está falando é Elisa Tolomera, seu produtor, e eu estou produzindo um filme, dirigindo um filme que só o senhor pode fazer a trilha. Então eu queria saber se eu podia nos receber, não sei o quê. E ele recebeu. Aí eu falei: Alberto, marquei a reunião com o Tom Jobim. Ele falou: como assim marcou tudo? Eu marquei a reunião com o Tom Jobim. Terça-feira, fomos na casa do Tom Jobim. E ele fez a trilha do filme. E é uma trilha linda. E aí o Paulo Jobim, filho dele, fez todos esses arranjos. E eu me emocionei demais, porque eu acompanhei, eu sou música, eu sou formada em música. Então, as trilhas sonoras, para mim, esse foi o primeiro filme, eu nem sabia isso, mas aquilo é, para mim, importantíssimo. A trilha é muito encaixada. Ela sublinha a trilha sonora, para mim, é um dos pilares, né? Você tem o roteiro, a direção, a montagem e a trilha sonora. A trilha sonora acaba com o filme ou enaltece o filme, né? Então, essa trilha sonora, eu fiquei extremamente comovida. Tem uma música minha ali, essa eu tinha esquecido, aquela do... Eu não. Você não, né? Eu esqueci. Tem a música e tem o piano que eu toco ali, um pedacinho, venha comigo. Ensaiamos 3 meses. E então, assim, de ter feito, de não ver o filme há tantos anos, o que eu tinha mais esquecido assim, da importância foi da trilha sonora. Eu fiquei bastante comovida, assim, sentada eu com o Tom Jobim no banquinho. Não tem uma foto a provar, porque naquela época não tinha toda hora tirar uma selfie. Não sabe o que Tom Jobim, né? Não tinha. E acompanhei o Paulo toda nas gravações, na composição, no estúdio. Então isso me veio uma lembrança muito... sei lá, calorosa, assim. E se eu faria esse filme de novo, como é que eu faria? Eu me deu um pouco de agonia de ver a qualidade da cópia, porque era um filme de uma fotografia ímpar. Então você vê que a idade machucou, digamos assim, a imagem do filme, e eu ainda vou arrumar um dinheiro para fazer uma digitalização do negativo. Que aí você pega o negativo, limpa. Eu fiz isso com o Manual Radical, ele está tinindo de novo, que é um filme, depois desse, eu vou conseguir fazer o Menino do Lado aí. Pegar ali
pegar uma lei dessas aí, de restauro, porque vale, sabe? Me machuca o tempo, fez mal para a qualidade. Agora, em termos de assunto, né, de tema, de fazer esse filme de novo, eu faria de novo. Eu vou até pensar, Menina do Lado 2. Olha, a gente pode botar assim, a véia do canto. Aí muda. Não, você vai fazer a mulher do original, você vai fazer agora. Então, a véia do canto. Eu faria, porque é um filme de amor, entendeu? E eu, como tive essa experiência de me casar durante tantos anos com um homem tão mais velho do que eu sei a importância disso. Eu faria essa história de novo sem pensar duas vezes, sabe? Eu acho que hoje, o mundo mudou, acho que o mundo encaretou um pouco, sabe? Você teve um filme como esse, a Lolita, todo mundo fica se referindo a Lolita, é a referência que a gente tem, mas eu não sei como seria a receptividade do público hoje com um filme desse, porque eu acho que a vida encaretou. Não ia nem fazer, não. Encaretou. A gente ia ser por... Não ia. Não, acho que não ia, não. Eu acho que talvez não fosse pro cinema, a gente faz que ser proibido. Não ia, não. Eu acho. Acho que não ia, não. Mas eu acho que não seria um filme para cinema. Você vê Olhar Indiscreto. Você já viu essa série da Netflix? Tem cenas muito piores que essa. Então, eu acho que é o local, a janela de exibição, acho que muda para um filme desse. Eu acho que um filme desse no cinema, no Brasil, será muito difícil. Aliás, está tudo meio difícil. A gente está começando a retomar o pessoal no cinema agora, né? Mas para o stream a gente faz. Pensar na só. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Né? Boa noite. Realmente me surpreendi, que eu não tinha visto na época e achei uma bela história de amor. Eu gostei muito do final, porque ele não é moralista. Né? Eu estava morrendo de medo do final ser moralista. Não foi. Né? Eles se reencontram no final. Eu achei um filme bonito, a trilha sonora muito boa, a atriz principal... Pelo amor de Deus. Mas eu queria pensar o seguinte... A Elisa Tolomé falou no começo, acabou de falar sobre como seria esse filme se ele fosse feito hoje. Esse filme foi feito logo após a redemocratização, né? 2 anos depois, mais ou menos. Eu fico pensando, tá difícil, sabe? A gente diz que vive na democracia, mas tá assim, tá muito difícil, o pessoal tá realmente careta. Entendeu? Eu não vi nada de pedofilia. Para comer de conversa, a idade do consentimento sexual é 14 anos. Não é 18. Muita gente acha que é 18 e não é 14. Eu não vi pedofilia. Eu vi um casal, entendeu? Por acaso o homem era bem mais velho, né? A menina muito mais atirada, esperta do que a maioria das outras. Eu achei o final maravilhoso para dar a entender que o troço não acabou, né? Não foi cada um para o seu canto chorar as mágoas. Eu vim pensando, será que só a França, que está assim, com um clima mais de liberdade para fazer filmes assim hoje? Porque Estados Unidos, Brasil e outros países da Europa tá um troço assim, tá inacreditável. Fala que é democracia, mas é linchamento público, é cancelamento, não sei o quê. Tá difícil, tá russo, e não só para os ucranianos. Eu acho que o mundo está muito intolerante, né, com as visões de mundo de cada um, né? Então hoje a gente estava até comentando, se um gosta de verde, outro gosta de vermelho, briga. Eu tenho direito de gostar de verde, você tem direito de gostar de vermelho. Esse tipo de intolerância, então se você gosta de vermelho, então você não faz parte da minha turma, né? Existe o mundo está muito dividido, não é só no Brasil, não. Em tudo quanto é lugar. Na França, inclusive, né? Porque você vê lá que a direita e a esquerda, toda hora que tem uma eleição, tá ali, né? Então, eu acho que essa intolerância, por um lado você tem uma abertura, que é a abertura da inclusão, aqui no Brasil, pelo menos a gente está vivendo isso muito, né? Da inclusão do negro, da inclusão do público LGBT, vírgula, 2 pontos, enfim, das mulheres, né? As mulheres conquistando cada vez mais seu espaço. Então, existe aí, por um lado, existe essa inclusão mais generalizada hoje em dia,
existe uma intolerância muito grande para quem pensa diferente. Então, se eu penso que isso aqui é um filme de amor e o outro não pensa, isso poderá causar um cancelamento. E aí eu vou dizer para você, dane-se, cancela. Você que me cancelou não faz parte também do meu universo. E eu acho isso uma pena, porque essa coisa de cancelamento impede que a gente possa trocar ideias. Que eu possa conversar com você, que tem uma ideia diferente de mim, e a gente tomar uma cerveja e cada um ir para casa. Não precisa cancelar ninguém, é só eu penso assim, você pensa, sabe? Pronto, acabou, né? Antigamente era assim, você via um filme, ia pro bar e ficava debatendo o filme, os prós, os contras, quem gostava, quem não gostava, quem achava isso, quem achava que hoje não tem mais. Quem é que vai aqui para algum lugar discutir com alguém? Discutir no sentido de trocar ideias. O trocar ideias hoje não existe. Mais, trocar ideias. Você troca ideia com 3 ou 4 que estão à sua volta. Então, eu acho que o mundo está ficando meio torto, sabe? Tomara que a gente... eu acho que fazer uns filmes assim, ou que tem algum tipo de... Eu fiz um filme chamado Berenice Procura, não sei se vocês viram, que é um filme que tem uma trans, a personagem... É um filme baseado num livro do Garcia Rosa, chamado Berenice Procura. Tem o mesmo nome. E a história de uma trans, era uma travesti na época que ele escreveu, e a gente transformou em uma trans. A trans mais linda que vocês já viram no mundo, procurem saber, chama-se Valentina Sampaio. A gente descobriu ela lá no interior do Ceará, menina linda, e hoje é top model, né, da Victoria's Secret. Já fiz todas as capas de todas as revistas, mora em Milão, aquelas coisas, né? Valentina Sampaio, depois vocês dão um Google nela aí, vai lá no Instagram para vocês verem. E o filme, ele tinha de tudo. Tinha branco, tinha preto, tinha mulher, tinha trans, tinha drag queen, tinha transformistas, tinha tudo ali. Era uma fauna, eu chamava, era uma fauna, todo mundo ria e tal. E esse filme foi muito importante por um outro viés. Então, na hora que você faz um filme que mexe em alguma coisa, mexe na discussão, do amor entre duas pessoas de diferentes idades, ou mexe num assunto que é um assunto de falar sobre pessoas de diferentes opções sexuais, ou enfim, você também cutuca. Eu gosto um pouco de cutucar, sabe? Tem uns filmes assim que cutuca, esse cutuca, o outro cutuca. Como Esquecer, um outro filme, eu falo sobre a relação entre duas mulheres, feito pela Ana Paula Arósio e a Arieta Correia. Então você vê que não são filmes assim, são filmes que têm um respaldo. Aí você vai, a gente rodou o Brasil com Como Esquecer, discutindo a questão das mulheres, né, do amor entre mulheres, e aí discute, eu não gosto, eu não gosto, aí eu gosto disso, eu gosto de dar uma provocada, senão a gente vai ficar uns povo assim, ó, linear, que não pensa, que não discute, que não nada. Então, eu sou a favor de cutucar o público. Na internet, né? Na internet, que ninguém sabe quem é, né? Tem apelido, chama KSB. Quem é KSB? Uma foto, uma cruz, né? Então, quando você está escondido, é um bando de covarde, né? Na internet tem um bando de covarde que se esconde atrás de qualquer coisa para falar besteira. Eu acho. Boa noite. A pergunta, eu tinha formado aqui na minha cabeça uma pergunta para as duas, mas eu acho que a Elisa respondeu uma parte já da pergunta. As duas falaram que tem um tempo que vocês não veem esse filme, né? Assim, décadas. E aí essa passagem do tempo pode causar certas impressões. Aí a minha pergunta para a Elisa era exatamente isso, assim, o que para você tá massa hoje em dia, ou se você consegue ver o filme sem ficar criticando hoje diferente. Eu acho que você já tocou nesse assunto, mas fiquei a pergunta. E para falar, foi uma pergunta meio maluca, assim, porque vendo o filme, me ocorreu que nós, no geral, assim, não temos registro nenhum, assim, do nosso corpo aos 14 anos. A gente nunca mais vai ver o nosso corpo aos 14 anos. É uma coisa muito específica. Eu queria saber como é que é para você ver, depois de tanto tempo, como é que é essa sensação. É uma pergunta maluca, assim, mas é porque parece uma coisa, máquina do tempo, não sei, né? Não é maluca, porque a Elisa estava falando o que tocou nela, né? Da emoção da trilha sonora, do Jobim, e uma das coisas que
Também sei o filme de cabo a rabo. A gente rodou o Brasil, vi esse filme 750 milhões de vezes, lembro dele todo. Mas uma das coisas, de fato, que eu fiquei observando, óbvio, na minha interpretação, porque agora a gente fica sempre... A gente nunca gosta muito das coisas que a gente faz. Não gosta, mas a gente critica, né? Podia fazer tal coisa. E eu, olhando, hoje eu falei, nossa, mas essa voz, mas gente, o tom, né? Você fica questionando o que você poderia ter feito. Aí eu me coloquei no meu lugar. Eu falei, e se eu estivesse fazendo hoje o filme? Nossa, como eu faria? Eu acho que, de repente, nem sairia tão maravilhoso como eu fiz naquela época, obviamente, porque aí vem um ator, que aí já cria o personagem, já encontra. Lá estava eu ali, sem armadura de ator, né, da atuação, de fazer, então, super deu. E o corpo, porque eu fiquei olhando, né, assim, falei, nossa, olha... Eu falei, gente, a calça ficou aqui em cima. Eu fiquei assim, a calça, nossa. Eu continuo ainda meio, né, tô magro, mas olha, gente, corpo de criança. E você fica observando como... Eu não mudei muito, né? Continuo ainda com bem magrinha, fininha, né, você vê. Mas, voltando lá para trás, ai, gente... Eu não sei, eu fico com saudade, eu acho, um pouco dessa fase jovem da gente, de ser sem o descompromisso, né? Eu acho a coisa do corpo, que eu vi lá, eu com 14 anos, corpinho de menina, né? Muito nova, o meu jeito, a forma de sentar, a forma de falar, e aí você volta para um lugar que eu não quero perder aquela espontaneidade que eu tinha lá atrás, né? E que a gente vai perdendo, a gente vai endurecendo conforme a vida vai passando, você vai se enrijecendo, né? Vai criando amarras, vai criando, sei lá, proteções e coisas, inclusive no trabalho. Então, poder ver esse filme hoje e me ver tão livre, leve e solta e fazendo, simplesmente estando na cena, simplesmente fazendo aquilo, foi uma lição para mim hoje. Eu me rever lá atrás e vou dizer que eu aprendi com ela um pouquinho, né, com esse personagem hoje, ser um pouco mais livre, né? Eu acho que até o próprio corpo fala essa coisa, né, do ser mais livre, ser mais solta, espontânea, né? Eu acho que é o que fica para mim, tirar um pouco as minhas armaduras e vivenciar um pouquinho esse ar que os jovens têm, né? Que os jovens que eu falo os adolescentes, né? Eles têm essa coisa do frescor, minha filha com 8 anos, fala, mamãe, eu falo, ai, se essas preocupações todas fossem só essa, seria lindo, né? E não é. Então, é esse universo aí que a gente vai perdendo. Então, eu gostaria de resgatar o universo da menina do lado para mim, um pouco. Obrigada. Bom, primeiro, parabéns todo mundo pelo trabalho, querendo pegar um pouco do que ele disse ali, e você falou agora também, Flávia, sobre se ver, né, e repensar. Eu sou da geração Chiquititas e nunca tinha visto o filme, então eu senti a Carol. Mas parabéns, muito legal ver o filme, assim, parabéns, muito gostoso ver um artista, né, assim, tantos papéis diferentes e marcantes. Queria perguntar para a Elisa também, porque eu já acompanho o seu trabalho, né? Sabia que você era produtora, diretora, roteirista e agora não sabia que você também tinha se formado em música. Parabéns. Como é que é navegar pelo cinema com tantas funções? Como é que você se descobriu aí em cada uma delas? Eu estou escrevendo um livro contando isso tudo aí, eu vou dar para você ler. Ótimo, eu estou curiosa. Porque assim, eu nunca fiz eu sou formada em publicidade, eu nunca fiz cinema. Na publicidade, eu caí porque eu quis, né, fui pro lado do RTV,
a RTVC, né, que é o Departamento de Audiovisual das agências de publicidade. Lá eu conheci o Alberto. Foi logo no começo, não tinha nem me formado ainda, eu tinha 21 anos quando eu conheci o Alberto. Estava formando, assim. Aí eu conheci o Alberto, a gente se apaixonou, aí começou, ele me deu um negócio para ler, aí eu fiquei, aí começou a história. E aí, para chegar a ser produtora, eu passei por muitas. Eu escrevi roteiro, eu dirigi, eu compus trilha sonora, eu montei, eu trabalhei em exibição, trabalhei em distribuição, fui trabalhando em várias funções, digamos assim. Antes fui música, toquei guitarra com falsete. Na época eu namorava o Laufer, que era o guitarrista, fui lá tocar guitarra, calcinha, né? Eu tocava lá tocando. Então, todo esse caminho, quando eu cheguei lá pelos 30 e poucos anos, eu entrei numa crise existencial porque meu amigo era ator, outro amigo era dentista, outro amigo era engenheiro, outro amigo era escritor, e eu não era nada. Eu já tinha dirigido, eu já tinha escrito, eu já tinha feito um monte de coisa, mas eu não era nada assim, né? Até eu estava na Rio Filme, fazendo distribuição, conheci Walter Salles, que me chamou para produzir o Central do Brasil. E eu já estava ali há 4 anos, foi o único emprego que eu tive, foi esse da Rio Filme, fui diretora comercial da Rio Filme durante uns anos, fui produzir. E aí começou a minha carreira de produção, de produtora, primeiro como produtora executiva, fiz 300 filmes, depois passei a ser produtora. E aí eu fui aprendendo. Por exemplo, o Central, eu morri, porque eu não entendia de nada, né, como é que era. Eu falei, bom, eu tenho que estudar o filme, estudar como é que eu vou produzir esse filme. E aí, não vou me alongar aqui como é que foi, e aí produzi o Central, e depois do Central eu produzi o Cidade de Deus. Então, esses 2 filmes, que me levaram alguns anos da minha vida, porque antigamente a gente, o Cidade de Deus já teve 1 ano de preparação. O Central do Brasil foram lá uns 8 meses, mais o filme, mais a finalização, mais o lançamento. Então eu fiquei ali alguns anos, ali com esses 2 filmes, que foram para mim, os 2, uma escola para o resto dos filmes todos que eu fiz. Eu já tenho uns 35 filmes nas costas, entre filmes meus como produtora eu tenho uns 9, e o resto foi como produtora executiva. Então, o meu aprendizado, da hora que eu comecei a estudar música até a hora que eu cheguei no Central do Brasil, e que eu fiz várias coisas ia fazendo, sabe? Me chamava, eu ia, aquilo me deu toda a minha substância, né? Me deu todo o meu know-how de poder ser uma produtora e fazer filmes. Porque um produtor, ele tem que ter uma visão geral do mercado e ele tem que ter uma visão geral do teu filme, né? Então, o planejamento que você tem que fazer, o planejamento financeiro, todo o planejamento, desenho de produção do filme, até na hora que você tem a ideia, vou fazer um filme sobre esse copo, até o filme chegar no ar, é toda uma questão de planejamento e você tem que saber conversar com o roteirista, tem que saber se aquele roteiro está bom com o diretor, você tem que ver com o ator, você tem que saber falar com todo mundo, falar com know-how. Você tem que saber o que você está fazendo. Na hora que você discute com a pessoa, para você ganhar em alguma posição que você tem que ter fundamento, você tem que ter conhecimento. Então, o meu aprendizado em muitas áreas, né, em muitos setores, me fez ser a produtora que eu sou hoje, entendeu? Foi assim que eu cheguei. Eu fui produtora. Foi por acaso, tudo por acaso. Nunca cheguei, não nasci assim, quero ser produtor de cinema. Foi vindo. Eu já levei o puxão de orelha da Kelly ali, porque é o seguinte, eu estou escrevendo, é só eu que estou escrevendo. Uma pessoa que é uma jornalista, eu vou contando as coisas para ele, como é que foi, como é que não foi, o que foi bom, eu vou contando as coisas, e ela vai escrevendo. E eu não tenho tempo de continuar. Eu estava falando isso com ela, passei agora 2 meses filmando fora, aí vem, vou lançar o tiro. Aliás, gente, dia 7 de setembro, estreia. Tire 5 cartas. Todo mundo tem que ver no primeiro fim de semana. No primeiro fim de semana. É feriado, vocês não têm nada a fazer.
Tem desculpa. É uma comédia com a Lília Cabral, que ela faz uma taróloga trambiqueira. É muito engraçado, eu queria que vocês todos fossem ver. A gente vai fazer uma campanha super legal, se vocês quiserem acompanhar, tiver curiosidade de saber como é uma campanha de lançamento de um filme hoje em dia, porque o Maria do Caritó, que é 2019, ali atrás, hoje, a forma de se lançar cinema é outra, em 3 anos. Então, vocês podem me seguir no Instagram, Elisa Tolomelli Oficial, que vocês vão acompanhar passo a passo. A campanha começa daqui uma semana. É 7 de setembro, vai começar ali na primeira semana de agosto, a gente começa. Um monte de peça, tem toda uma... Eu adoro lançar filme, tá, gente? É um planejamento de marketing. Como é que a gente vai vender esse filme? Como é que vende um filme? Como é que vende um filme? Então, cada filme é um filme, cada filme tem uma... A única coisa que é igual para todo filme é que você tem que fazer um planejamento de marketing e lançamento. Aí, cada filme tem um perfil, cada filme você vai encontrar a melhor forma de chegar ao público. Então, vai estar lá no meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar. Agora, dia 7, por favor, marque o filme. Iremos, pode estar tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta em relação à sua também. Porque, voltando a esse filme, enfim, as várias funções, né, que a gente acaba adquirindo ao longo da experiência, né, se profissionaliza mais, se especializa mais em uma, mais eventualmente. E o Salvat escreveu esse conto. Queria saber um pouco como é que se foi adaptar, o quanto, né, desse filme foi uma adaptação do conto e do seu também, do seu processo de escrita, e quando não tem o conto, assim, como é que é fazer um filme também, uma adaptação assim mais literária, porque ele também é jornalista, né, o Mauro, então ele está escrevendo ali também. Como é que é essa relação da escrita, né, de uma certa literatura para fazer o roteiro, se teve muito nesse filme, nesse processo do roteiro, porque você fez o roteiro, né? Sim. É assim, adaptar qualquer literatura para o cinema é bem difícil. Seja um conto, seja um livro, seja qualquer literatura, qualquer tipo de literatura, é bem difícil, porque a literatura, quando a gente lê, é uma leitura individual, onde cada um interpreta o que quiser, né? Cidade de Deus também. Eu fiz um filme chamado Lavoura Arcaica, que é do Raduan Nassar. Imagina adaptar um filme com um livro do Raduan Nassar, e graças a Deus ele gostou. E é bem difícil. Eu já adaptei alguns, então, porque você tem que transformar aquelas letrinhas em ação dramática. Não é filme de ação, é ação dramática, seja o que for ali a história. Então, é um processo bem delicado, que às vezes a gente acerta na adaptação, às vezes não acerta. Agora, fazer um filme original, você tem maior liberdade, você não tem que respeitar nada, nem ninguém, nem ficar com... Né? Você faz uma adaptação. Tanto é que, às vezes, quando você vê assim, inspirado num livro tal, é porque na hora que você vai fazer essa transposição para o cinema, para o roteiro de cinema, você tem que mudar coisas. Porque não funciona. Na literatura funciona e no cinema não funciona. Então você vai mudando, você vai adaptando. Adaptar, né, é mudar, né, e adaptando. Então você copa aqui, você põe esse copo aqui, não daqui. Então, quando essa adaptação foge muito do texto original, aí é que vem lá. Tem às vezes que é livremente inspirado, às vezes é inspirado, às vezes é livremente inspirado. É porque não se conseguiu dar o mesmo impacto ao filme, ao roteiro, do que ao texto original. Aí você vai mudando, não dá para falar que é uma adaptação, é inspirado, levemente inspirado. Então tem até categorias que a gente estabelece para poder, quando o roteiro não é fiel, né, ao texto original. Mas o quanto do conto do Salvat tem no... Muita coisa.
Muita coisa. A história é bem... O que a gente muda ali, a gente muda os diálogos, as piadinhas, aquelas 2 piadinhas do elefante ali, que na época ninguém se escangalhava de rir, porque é tão besta. E é tão besta que ri porque é besta, né? Porque é tão ridículo ele estar contando aquela piada ali, né? Ele se rebaixou, entre aspas, aos 14 anos, né? Se nivelou aqui na piada dos elefantes dela. Então, assim, ele é bem a história, mas ele é adaptado porque ele tem uma outra história junto, que é a outra história que veio, né? Então, passeio de bicicleta, tem ali um campeonato de surf, tem várias coisas ali que eu tinha inventado, que enquanto ele está lá escrevendo, o que ele está fazendo? Está no campeonato de surf, sei lá, está na praia, está lá, né? Então, ele é bem fiel. Ele não é levemente inspirado, ele é baseado mesmo. Boa noite, meu nome é Geraldo. Agradeço muito a presença de vocês. É uma noite muito especial. E a minha pergunta, quero ser bem rápido, pensando em questão de acervo. Eu trabalho também com projetos sociais, com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Eu acho muito importante a gente trazer para as gerações contemporâneas o que foi feito pelas gerações anteriores. Isso é libertador. Aqui nós temos vários espaços culturais em Belo Horizonte, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil. Eu fico muito feliz quando acontecem exposições e acontecem filas em volta do quarteirão no fim de semana. Famílias inteiras levando as crianças, levando os filhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. As crianças indo às exposições. Isso é fabuloso. E é uma preocupação que eu tenho. A gente teve o incêndio da Cinemateca de São Paulo. Né? Recentemente, uma triste notícia, o diretor de teatro Gerald Thomas, ele parece que ele tentou doar o acervo dele de 40 anos de teatro no Brasil, nos Estados Unidos. As instituições não quiseram e ele jogou tudo fora. Ele contratou caçambas e jogou tudo fora, lá em Juiz de Fora. Saiu essa notícia na Folha de São Paulo, eu não tive nem coragem de ler. Só soube do título, meus amigos me disseram. E ele falou 40 anos da história do teatro do Brasil, Fernanda Montenegro, maquete de show da Gal Costa, que eu assisti aqui no Palácio das Artes, O Sorriso do Gato de Alice, muita coisa que ele fez nos Estados Unidos. Então, a minha pergunta é isso, com relação a vocês, com relação a acervo. Elis, você trabalhou na Embra Filme? Na Rio Filme, né? Como existe essa conversa nos bastidores, nós não temos até hoje no Brasil um museu de cinema nacional, né? Existe essa preocupação nos bastidores, existe essa conversa, e vocês, na carreira pessoal de vocês têm esse cuidado? Flávia, você guardou alguma peça desse filme, um short, uma camiseta? Você tinha só 14 anos, né? Não sei como era na cabeça. Você, durante a sua carreira, você tem esse cuidado? Vocês têm os cartazes originais deste filme? Cartaz a gente tem, sim. É o seguinte, os filmes, na época, né, todos eles de negativo e cópias em celulose e tal, eles ficam guardados na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e na Dumã, ali do Rio. Então, lá tem os negativos. Agora, por exemplo, o Manobra Radical, que é o filme posterior a esse, eu consegui pegar o negativo na Cinemateca de São Paulo, que pegou fogo, e digitalizei. Então, o Manobra Radical está salvo, porque ele está digitalizado, tem HD, está na nuvem e tal. E eu não sei se o negativo dele, eu não consegui até hoje saber se o negativo dele queimou ou não naquele incêndio lá. Mas, de qualquer maneira, está salvo. O menino do lado, a gente ainda não digitalizou. Então, quer dizer, isso aqui já é uma digitalização, né? Mas não é uma digitalização de recuperação. Eles pegaram aí uma cópia e digitalizaram. Então, para fazer ele ficar para sempre e em boas condições, tem que pegar o negativo, que eu não sei onde está. Eu não sei onde está o negativo, eu procurei já, não sei onde está.
A gente é muito ruim de guardar coisa, né? De acervo e tal. Então, assim, vamos procurar. Vamos procurar. Eu vou procurar quando eu tiver um dinheiro para fazer, porque senão não adianta. Procura e faz aquilo. Leia Aldir Blanc. Vamos ver. Não, eu sou aquela que guardo tudo. Você tinha? E por que você jogou fora? Olha o acervo, hein? A concha que a gente... Não, eu guardo tudo. Eu tenho um acervo gigantesco. Eu sou aquela que tem todas as pastas ainda em jornal, desde essa época. Pastas e pastas e pastas e pastas e pastas. Inclusive tem muita coisa que eu preciso, inclusive, digitalizar. Tudo aquilo que eu tenho para não perder, porque o papel vai ficando velho, né? Enfim, jornal tem tudo guardado. Tudo, até hoje. De tudo que eu tenho. As coisas impressas. Hoje em dia a gente não tem mais nada impresso, porque as coisas não saem mais impressas, é tudo digital, né? Então, tá tudo, mas até do anti-celular para trás, tem tudo guardado. Chiquititas, CDs, coisa, todos os filmes que eu fiz, enfim, tem tudo guardado. Porque é gostoso mexer, é gostoso ver, é gostoso relembrar, né? Que nem álbum, né? Que antigamente a gente olhava o álbum, hoje em dia a gente não olha o álbum nenhum, sai tirando foto, fica tudo lá na nuvem e a gente não vê. Né? Eu sou eu gosto de ficar olhando, então eu me preocupo com em guardar as minhas coisas. Eu sou canceriana, né? Aquela coisa meio casa, né? Eu fico aí juntando tudo. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Bárbara. Eu queria fazer uma perguntinha, assim, na verdade, um exercício, para saber, assim, o que vocês acham que poderia acontecer se, ao invés de ser a menina do lado, tivesse sido o menino do lado. Né? Se, ao invés de ser a menina mais nova, ser o menino mais novo com uma mulher mais velha. Na mesma época, enfim, como é que vocês acham que o retorno teria sido? Mais polêmico, menos polêmico, teria funcionado? O que vocês pensam? Assim? Uma viagem mesmo aí, o que vocês acham? Mas eu acho que vai dar, eu acho que daria, mesmo, eu acho que cai no mesmo lugar, né? Porque é a diferença de idade, não importa se é homem mulher ou mulher homem. Tudo bem que a gente vive numa sociedade mais machista, né? Onde a mulher não pode nada, o homem pode tudo. Então tem uma diferença aí que seria de repente um olhar aí, né? Que não daria tanto problema talvez, né? Como de polêmica, como o filme Menina do Lado. Eu acho que a mulher mais velha com um menino mais novo, um homem mais novo, é menos aceitável do que um homem com uma mulher. Eu acho que nesse sentido a polêmica seria outra, mas teria polêmica igual. Igual não, teria polêmica no sentido de ter polêmica, mas a polêmica seria diferente, porque é isso, uma sociedade machista em que o menino ia estar no direito. E a mulher é que ia estar, né? Porque é assim o tempo inteiro, né? Então, eu acho que seria uma coisa diferente nesse sentido, porque existe essa diferença de se aceitar uma mulher mais velha com um cara mais novo. Elisa, aproveita e faça uma comparação com Amor Estranho Amor. Eu tinha a Xuxa e a Vera Fischer iniciando também um adolescente. Então, mas você lembra na época, a polêmica era essa, eram duas mulheres pegando um garoto, não pode. Né? Só um homem que pode pegar, né, se apaixonar por uma menina mais nova, a mulher não pode. Né? Tem essa questão esquisita. Eu acho que seria diferente só, mas ia causar polêmica. Mas eu acho que no caso do Menino do Lado, a polêmica é porque era uma menina, e era uma menina muito menina. Isso que foi, não era uma mulher de 14 anos, era uma menina de 14 anos. E essa foi o que pegou para o bem.
Teve uma questão em São Paulo, tem um político, que eu, hoje em dia não sei nem onde é que está, como é que é, chamado Afanásio Jazade. E ele, quando a gente lembra, né? A gente foi lançar o filme em São Paulo, ele queria impetrar um mandado de segurança para proibir o filme, porque a gente tinha induzido uma menor de idade às drogas e à prostituição. E aí, rapaz, foi uma coisa espetacular isso que ele fez, porque deu um bochicho danado. Eu peguei, coloquei ele e o Alberto ao vivo no programa da Silvia Popovic. E os dois começaram a bater boca. Saiu do ar o programa. E aí, todo mundo de São Paulo, todo São Paulo, que antigamente a gente lançava um filme por cidade, não era assim tudo de uma vez. Era Rio, depois lançava São Paulo. E aí todo mundo sabia. E aí o filme começou a fazer no cinema mais do que Crocodilo Dundee. Espetacular. E eu ficava querendo que ele falasse mais. Eu ficava atiçando, eu ficava... 2 meses do filme aqui, ó, batendo Crocodilo Dundee. Espetáculo. Bom, a minha pergunta provavelmente ela é bem leiga, porque eu não sou da área. Mas a minha visão, pensando na minha geração, que é mais jovem, 20 e poucos anos, eu percebo que a gente vai muito menos ao cinema, por exemplo, do que a geração dos meus pais. Antigamente era muito comum, meu pai e minha mãe, vamos sair, vamos ao cinema, era um evento. E hoje eu sinto até uma falta disso culturalmente para a minha geração. E você mencionou um pouco de alguns streamings e tudo. Como que você vê o cinema hoje e como comunicar com essa turma mais jovem, assim, que eu sinto que falta mais engajamento até mesmo na nossa parte para o cinema, para discussões que são tão relevantes que a arte traz pra gente? Pergunta do milhão. Como trazer a nova geração, a geração de jovens para o cinema? Que, de fato, a gente teve um marco, né, que é a pandemia, que veio junto, não sei o que é o ovo com a galinha, mas a pandemia, ela trancou todo mundo em casa, e aí toda a parte da televisão, do streaming, cresceu vertiginosamente, porque a gente não tinha nada para fazer, ficava todo mundo em casa vendo série, vendo filme, vendo isso. Isso trouxe para o mercado de cinema um baque gigantesco. Gigantesco. Então, quando eu falo para vocês, vamos ver o filme da primeira semana, estou falando sério, porque se não tiver um público, vou depois, sai de cartaz. E o Tiro 5 Cartas é um filme escopo, é cinemão, que vocês mais jovens não sabem nem o que é essa experiência. Porque ir no cinema é uma experiência. Você pode ver filme aqui, assim, no celular, assim, é uma porcaria de experiência. Agora, você vê uma comédia... É verdade, gente, eu vejo também, mas é uma porcaria de experiência. Vejo porque eu tenho que às vezes estou no celular, baixo os filmes, fico vendo os aviões para lá para cá, assim, é uma porcaria de experiência. Agora, você chega para ver uma comédia no cinema, com a sala cheia, não sei o que, é um espetáculo para ver qualquer filme. Então, o cinema é uma experiência que a geração de vocês não conhece. Eu acho uma pena, eu acho pobre, inclusive, vocês não conhecerem, acho uma pena. Parte por conta dessa coisa do streaming, parte por comodismo da própria geração, que é uma geração comodismo, lê livro, não vai ao cinema, não lê livro, não vai ao teatro, fica aí de blé no Instagram. Né? Então, eu acho que essa geração, talvez, a minha esperança é que ela descubra que existem vida longe do Instagram. Entendeu? Porque se onde vai parar a geração, não por causa de nada, porque você estraga a vista, porque você não olha para frente, fica só olhando aqui, ó, problema de vista. Um monte de gente problema de vista, problema de pescoço, porque não olha para lá, porque olha para cá. Então é uma geração que eu não sei o que vai acontecer, mas vai ao cinema dia 7, dia 8 de setembro, viu? Pelo menos, tá? Depois escreve lá no estação, eu fui ver, odiei, eu gostei, qualquer coisa, porque na hora que a pessoa exprime, né, externa uma opinião, é aí que você vai mais gostar. Por quê? Mas gostar por quê? Ninguém discute mais nada. Discutir no sentido de conversar, de trocar ideia. A troca de ideia que a gente tinha antigamente não existe mais. Nem na minha geração.
difícil trocar ideia. A gente ainda tem uma vida que escreve roteiro, que trocamos ideias sobre tudo. A gente tem um mercado aí, então a gente troca ideias sobre aquela série, sobre aquele mercado, sobre aquela atriz, a gente troca ideias, mas profissionais, assim. Então, olha, eu vou te falar, eu amo o TikTok. Mas é uma coisa que diverte ali e pronto. Isso não é uma experiência. A experiência que te faz crescer não é no TikTok. Mas aí tá ali, não sei o que, olha ali, tá ótimo, entendeu? Serve para isso, eu não sou contra. Eu não sou contra nada. Não sou contra o Instagram, não sou contra nada. O que eu sou contra é você fixar seu crescimento de vida no TikTok ou no Instagram e não ver que tem um mundo ao seu redor, um mundo inteligente, um mundo de ideias, um mundo que te engrandece, um mundo que te faz crescer. Pois é. Já imaginou? O cinema hoje, por exemplo, para as grandes produções, para o Indiana Jones, né, para Barbie. Barbie é um exemplo de marketing bem feito, muito bem feito. Se eu gosto ou não gosto da Barbie é outra coisa, o filme é outra coisa, mas mundialmente eles vão ganhar muito. No Brasil, em uma semana, fez 4 milhões de pessoas de marketing, todo mundo põe rosa, todo mundo lá. E como é que começou? Uma pré-estreia em Los Angeles, acho que foi Los Angeles, Nova York, sei lá, Los Angeles, com vários atores e atrizes famosas de rosa. Vocês viram isso? Tudo pago, né, gente? Você acha que alguém ali foi lá de roda? Não. O marketing do filme foi lá para cada um daqueles lá, mandou lá a roupa, mandou lá o cachê, fez uma pré-estreia. A partir daí, o mundo começou a fazer pré-estreia e todo mundo de rosa. Eu falei, vamos no cinema. 2 finais de semana não tinha mais ingresso, tinha acabado. Então, é um exemplo legal de marketing. Eu não sou contra, eu acho isso ótimo. Está levando o povo para o cinema. Está levando a geração mais nova para o cinema. Para ver a experiência, ver lá. Missão Impossível, né? Esses filmões, assim, ele tem que ver já, né? Que agora está começando a voltar. Os nossos, mais ou menos. Os nossos que eu falo, os brasileiros. Mesmo porque a gente tinha uma coisa chamada cota de tela, que caiu no governo passado, que hoje, outro dia, 2 semanas atrás, lançaram 3 filmes, um com 1.000 salas, outro com 1.200 salas, outro com mais 1.000 salas, sobre 200 salas para lançar os filmes, no resto dos filmes. Então eles vêm, pegam tudo quanto é sala e a gente não tem cinema para pôr. Aí lança o filme e sai. Então é uma competição desleal, né? Então como é que as pessoas veem nosso filme? O Tiro 5K vai lançar no cinema, vai fazer campanha, não sei o quê, mas eu já vendi para a Globo, vai dar para tela quente, e todo mundo vê. Né? Então, assim, hoje o mercado é diferente. A janela cinema, que era a janela mais importante, hoje não é mais a janela. Você não pode falar assim, o filme fez 50 milhões, é um fracasso. Não. O filme hoje não faz mais 1 milhão de espectadores. Ele faz lá X mil espectadores e vai para o streaming, vai para a TV fechada, vai para a TV aberta, tem várias janelas. Então, ele perdura, digamos assim, mais tempo, né? Tem lá as janelinhas para ele ir. É diferente hoje. Hoje lançar filme é outra coisa, é outra pegada, assim. Agora, o cinema ainda é a mola propulsora, né? Se um filme estoura no cinema, mesmo que ele não faça muitos espectadores, se a gente fizer uma campanha direito para ele, a gente vende melhor para o stream, a gente vende melhor para a TV fechada. É isso. Dia 7 de setembro. Vou ficar repetindo aqui até vocês decorarem. Que dia que é, gente? 7 de setembro. Isso aí. Gente, vamos terminar a sessão, e essa é a última sessão da curta-circuito. Queria chamar a Dani, acho que, né, para terminar. De qualquer jeito, eu queria falar como que um espaço como esse também é muito importante para tornar memórias presentes, para a gente encontrar
via cinema. Então, graças a... E bacana que vocês tenham ficado para a gente trocar ideias, viu, gente? Porque isso é bem importante. Eu queria dizer o seguinte: viva o cinema brasileiro e vida longa ao curta-circuito. Muito obrigada pelo convite. Eu queria fazer um agradecimento aqui, porque essa pessoa ela ficou tão concentrada e como a gente fala, experiência, o cinema nacional é uma experiência também. Então, quando a gente traz uma tenda holística para a porta do cinema, é também uma experiência. Eu espero que quem passou pelas mãos da fada Aninha, por favor, Aninha, venha cá, porque tu trabalhou pra caramba, né? Essa temporada. Aninha, vem aqui que eu vou ler. Agora eu vou ler o seu futuro. Senta aqui, que eu vou agora aqui. A gente assim, queria muito agradecer ela e dizer assim, que foi uma experiência tremenda e uma experiência de muito amor que a gente fez com o nosso público, de poder compartilhar essas experiências. Então, quem passou pela mão da Aninha sabe, conhece. Então, é isso. A gente teve uma decaída de público também na pandemia, mas a gente acredita que o cinema brasileiro é isso, é resistência, resistência, resistência e é amor, né? Por isso que a gente tentou trazer o amor de volta nesses 7 filmes e todos os convidados e toda a equipe. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Obrigada. Essa 23ª edição vai ficar no coração da gente, literalmente. E obrigada, Aninha, por ter acompanhado a gente aqui nessa tenda mágica durante essas 7 exibições. Foi lindo, para você ter uma ideia, acho que até o início do debate a Aninha ainda estava atendendo na nossa tenda. A tenda, ela foi assim umas horinhas hoje. Então, assim, muito obrigada. Obrigada, Aninha. Viva o cinema brasileiro. Por favor, prestigiem o cinema brasileiro. De ontem, de hoje. É uma turma maravilhosa que faz. Então, obrigada.